Ficantes, namorados e por fim casados. Essas são as 3 etapas de um relacionamento que deu certo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós não encontramos esse termo. No Japão, então, nem se fala. Lá, as pessoas, elas simplesmente ignoram a etapa ficantes e elas começam a namorar. O termo ficante, ele já engloba o namoro como um todo. Enquanto aqui no Brasil, nós vamos mais devagar nesse quesito para conseguir engatar um relacionamento. Nós usamos o termo ficantes para poder começar a conversar com alguém e depois, se der certo, por fim a gente progride para um namoro. Mas o que diferencia exatamente estar namorando com estar casado, estar ficando com estar namorando? Eu vejo pessoas tratando namorados como maridos, vejo pessoas tratando ficantes como namorados. E se você quer saber mais sobre esse assunto aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, porque não demora nem um minutinho e isso vai me ajudar muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui no YouTube. Meu nome é Paula D'Agostin e não se esquece de me seguir nas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Dito tudo isso, bora pro vídeo. Começando pelo início, ficantes. Nada mais é do que um pré-relacionamento extremamente liberal num conceito mais padrão aqui. Não necessariamente seja assim para todos, até porque tem pessoas que conseguem ser fiéis até mesmo quando são apenas ficantes, enquanto outras consideram esse termo justamente como uma possibilidade, um motivo para que elas possam estar com mais de um ao mesmo tempo. Se isso é certo ou se isso é errado, é independente nesse caso aqui. Porque uma coisa que nós temos que ter certeza é que enquanto vocês estão ficando, vocês definitivamente não estão namorando. Bom, é bem óbvio isso, não é? Então, na maioria das vezes, ficar com mais de uma pessoa não acaba sendo visto como algo errado. Até porque você não precisa estar dando satisfações para as pessoas com quem você está ficando, mas em contramão você também não pode ficar exigindo o respeito dessas pessoas, exigindo que elas te deem satisfações. Mas enfim, para que serve a ficada então? Se a gente considerar que o namoro é um test drive pro casamento, então a ficada é um test drive pro namoro. Até porque aqui no Brasil, diferente do que acontece nos outros países, a gente não começa a namorar com alguém imediatamente. A gente necessita dessa conversa antecipada. E a ficada nada mais é do que isso. Encontrar alguém com que você considere bonito, pelo menos aos seus olhos, não é? E você considere ela atraente, que você gosta do papo, acha uma pessoa muito bacana, gosta da conversa dela. E principalmente se dar uns amassos de vez em quando, óbvio, né? E por fim, quando começa a surgir algum sentimento um pelo outro, é então que haverá a evolução para o namoro. E vale ressaltar aqui que nós não podemos confundir ficantes com namorados. E não estou falando aqui de quem começa a tratar o ficante dessa maneira, até porque eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu vou estar deixando no card aqui para vocês. Mas sim dos membros dessa relação. No caso, vamos recuperar lá o exemplo do test drive. Quando você vai comprar um carro lá na concessionária, eles te permitem fazer um test drive para você ver se você vai querer comprar aquele veículo ou não, se você vai querer aquele carro. Esse teste, ele dura pouco tempo, tipo, ele não vai durar 1 ano. Até porque se você não gostou do produto, você não vai comprar. E se você gostou, você vai comprar. E a ficada, ela tem esse mesmo princípio. Excluindo o fato que os dois podem querer apenas pegação, que daí não é o foco desse vídeo aqui, mas se você quer um namoro, não tem por que você continuar ficando com uma mesma pessoa por 6 meses, 1 ano, 2 anos, já vi casos de ficar 3 anos ou mais, porque a outra pessoa, ela tá dando claros sinais que ela não quer um relacionamento. A ficada, ela não é para você descobrir tudo sobre a outra pessoa, para você conhecer a família daquela pessoa, saber sobre os segredos mais profundos dela. Não. Ela serve para saber se vocês têm alguns pontos em comum, conhecer minimamente a pessoa e ver se vale a pena transformar isso em algo maior. E é aí que entra o namoro. Quando os dois já ficaram por algum tempo, viram que se gostam e que estão dispostos a conhecer verdadeiramente um ao outro, além de se comprometerem em ser fiéis e irem acertando as desavenças conforme forem acontecendo, consertando os desentendimentos.
modificando aquele contrato verbal que existe na relação até que tudo vá se encaixando e ficando bom para ambos. Inclusive é agora e é nessa hora, no início do namoro, que por mais que os dois estejam extremamente apaixonados e por muitas vezes cegos para alguns detalhes que sempre estiveram ali, mas que as pessoas se recusam a ver, é quando os primeiros desentendimentos provavelmente vão começar a acontecer. O que pode não significar nada para um, pode acabar significando tudo para o outro, porque simplesmente são duas pessoas diferentes, de famílias diferentes, que tiveram criações diferentes e decidiram a começar um relacionamento. E é por isso que conversar, falar das coisas que magoam é tão importante assim. Só não é mais importante do que evitar com que essas coisas aconteçam novamente, porque é isso que vai fazer com que o relacionamento de vocês perdure. Agora, algumas pessoas podem vir me perguntar: quanto tempo necessariamente precisa estar ficando para que enfim você possa engatar em um namoro? E a resposta é que não existe um tempo. Pode ser que com apenas um mês vocês dois já queiram começar a namorar. Pode ser que vocês precisem de um pouco mais de tempo. A questão é que quando vocês decidem dar o passo para o namoro, é que vocês estão dispostos a deixar aquela versão superficial de cada um para começar a conhecer melhor o outro. E o namoro, ele serve para isso. Ele serve para que vocês conheçam as histórias um do outro, queiram saber quais são os seus defeitos, até porque as pessoas não são perfeitas, saber quais são as qualidades, quais são as virtudes, as aptidões, quais são os interesses e por aí vai. A lista, nesse caso, ela acaba sendo infinita. E é por causa do namoro que vocês irão tomar uma dessas duas decisões: terminar o relacionamento e procurar outra pessoa, ou levar a relação adiante e decidir se casar. Se vocês optarem pela primeira opção, é porque obviamente tinha algum motivo ou vários motivos que os levaram a perceber que não queriam passar o resto da vida de vocês com aquela pessoa ao lado. É como se fosse o test drive que eu citei anteriormente. O namoro é o teste para o casamento. No test drive, quando você vai testar um carro, não é porque você está aceitando fazer o teste daquele carro que você necessariamente vai comprar ele, vai pegar as chaves. Claro, nós não podemos ficar tratando um namoro exatamente como se fosse tratar a compra de um carro. Até porque o teste leva no máximo algumas horinhas, enquanto no namoro nós dedicamos tempo, nós nos empenhamos, as duas partes fizeram isso. Mas o que nós temos que ter em mente é que não é porque você namora com alguém que você necessariamente vai se casar com aquela pessoa. Isso não está implícito, uma coisa não está ligada à outra. E também existe a outra opção do namoro, quando ele dá certo e vocês dois optam por levar esse relacionamento adiante e se casar, tendo 100% de certeza de que essa é a decisão correta para vocês. Mas enquanto nós namoramos, nós não podemos nos dar o luxo de ficar confundindo namoro com casamento, ficar pulando etapas importantes, ficar misturando o conceito desses dois. Caso contrário, quando vocês efetivamente decidirem se casar, vocês não irão conseguir perceber nenhuma diferença do que tinham antes, enquanto namoravam, porque vocês teriam agora no casamento. Provavelmente vocês sentiriam alguma frustração por causa disso, porque não houve a mudança de estágio. O namoro, ele nada mais é do que um experimento para a vida matrimonial, só que cada um morando em sua casa. E quando as duas pessoas decidirem morar juntas, é quando elas estão efetivamente se casando. Porque casamento significa nada mais, nada menos do que a junção dessas duas palavras. Casa mais relacionamento. Casamento. Talvez você acabe não considerando isso porque, enfim, não houve uma festa, não houve uma cerimônia religiosa, ou talvez também não foram no cartório registrar, não foram lá assinar os papéis. Mas a verdade é que mesmo perante a justiça, quando duas pessoas decidem morar juntas e aderir à famosa união estável, o processo para caso elas venham se separar, em alguns casos é tão burocrático, se não mais, do que quando duas pessoas decidem se divorciar. Por isso que nós não devemos pular etapas e acabar misturando as coisas. Um dia esquecer o casaco e no outro você já tem a escova de dente lá. E quando vocês se dão conta, já estão morando juntos e nem fazem ideia de quando essa mudança aconteceu. E se por algum motivo esse namoro der errado, que acabou se misturando com o casamento, sem nem saber quando, a dor de cabeça que vai gerar vai ser muito maior que apenas uma dor emocional. Pode parecer bem insensível o que eu vou dizer agora, mas a verdade é que o namoro ele foi feito para terminar, o casamento não.
Claro, existem situações aqui em que o divórcio acaba sendo o melhor que pode acontecer para o casal ou para uma das pessoas em específico. Toda regra possui sua exceção, mas é perceptível que nós namoramos para encontrar uma pessoa certa e não que nós nos casamos para isso. Tanto que quando um namoro termina, em muitos casos existe sim muita dor, principalmente a dor do coração partido, que é uma dor emocional tão forte que você chega a sentir ela quase que fisicamente. Mas é muito mais prático você terminar um namoro do que um casamento, que além de existir toda essa carga emocional envolvida, filhos algumas vezes, também existe o ponto que causa mais discussões: os bens de cada uma das pessoas envolvidas naquilo que antes era um relacionamento. Por isso que nós devemos respeitar as etapas, respeitar os momentos que nós estamos ficando, respeitar o momento em que nós decidimos começar a namorar e usar esse tempo para conhecer a pessoa que está ao seu lado e decidir se é realmente isso que vocês querem, se vocês querem ter uma vida de casados. E quando isso realmente acontecer, os dois, enfim, vão morar juntos. Não necessariamente vocês irão fazer uma festa de casamento, mas vocês ao menos estarão admitindo um para o outro que agora estão casados e que a menos que aconteça algo muito grave, estarão sim juntos para sempre. E não que estão apenas morando sobre o mesmo teto, caso contrário, o nome disso seria colegas de apartamento. O casamento é quando os dois decidem começar uma vida junto, dividir os seus sonhos e ambições. É quando estão dispostos a enfrentar os desafios que a vida vai colocar sobre o casal e inclusive constituir uma família se for o desejo de ambos. Nós não podemos ficar pulando ou misturando essas etapas, principalmente o namoro e o casamento, que são as duas etapas principais de um casal. Saber conseguir vivenciar cada uma dessas etapas separadamente dará muito mais prazer quando você chegar na outra. São apenas 3. Ficar, namorar e casar. Não custa nada respeitar cada uma delas. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, que só assim o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo e distribui meu vídeo para que mais pessoas possam assistir. Compartilhe ele com seu amigo, com a sua amiga, com seu namorado, seu ficante, com seu marido, com quem quer que seja. Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho. Muito obrigada e até a próxima!